gente vai falar um pouquinho sobre 10 hábitos de pessoas que se relacionam com Jesus. Eu não sei se você já assistiu outros vídeos do tipo 10 hábitos de pessoas milionárias ou 10 hábitos de pessoas bem-sucedidas e por aí vai. Eu decidi pegar ali 10 hábitos, 10 características de pessoas que se relacionam com Jesus. Então a gente não vai encontrar na Bíblia uma listinha desses 10 hábitos, mas são coisas que na caminhada cristã a gente vai identificando realmente nas pessoas que de fato ali têm um relacionamento com Jesus. E eu já adianto também que essa lista ela poderia ser muito maior. Enquanto eu estava listando esses 10 hábitos, eu vi que poderiam ter outros, mas eu decidi me ater apenas a esses 10. E eu não queria que você se sentisse, de repente, julgado em algum momento por algum dos hábitos que eu vou falar, de repente se é algo que você ainda não tem prática na sua vida e você é uma pessoa que tem uma vida com Jesus, então eu não queria que isso te fizesse mal, até porque muitos desses hábitos eu ainda tô ali no processo de colocar mais em prática, ou de realmente vivenciar no meu dia a dia, mas eu acho que a gente pode muito aprender com pessoas que realmente estão na nossa frente, que estão ali realmente numa caminhada de intimidade com Jesus. Então, todos esses que eu vou falar é para que a gente olhe para nós mesmos e tente identificar se a gente precisa melhorar em algum deles ou não, ou se tem alguns que a gente não coloca em prática, enfim. Então, assim, é pra gente fazer uma autoanálise mesmo. Então, começando pelo primeiro hábito, é orar. Não tem como uma pessoa que se relaciona com Jesus não orar, porque a oração é falar com Deus. É o nosso diálogo com Ele, a nossa comunicação. Então, assim como você tem a sua comunicação com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais e familiares, enfim, a gente precisa ter uma comunicação com Deus. Porque se a gente não conversar com Ele, como que vai ter relacionamento, não é mesmo, minha gente? E muitos pensam que oração é aquele momento único e exclusivo em que a gente para e fala, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e a gente começa, sabe, a fazer algo ali realmente engrandecendo Jesus, mas sabe, algo muito distante, tentando colocar palavras bonitas, enfim. E óbvio, oração pode ser isso, oração ela é petição, enfim, mas a oração também é diálogo, a oração também é comunicação. Então, pessoas que se relacionam com Jesus, elas oram, independente. E elas não oram simplesmente como uma última como último recurso. Não, a oração ela vem antes, ela vem independente de qualquer circunstância e ela vem inclusive para realmente, Jesus, eu tô querendo fazer isso. O que você acha? Jesus, eu tô com essa ideia. Jesus, e sabe, ir conversando, ir orando, ir pedindo confirmações a Jesus, fazendo sim os nossos pedidos, enfim, a oração ela vem antes de qualquer coisa. Ela nunca vai ser o último recurso do cristão, pelo contrário, ela vai ser o primeiro. O segundo hábito seria ler a Bíblia. Também não tem como uma pessoa que está se relacionando com Jesus não ler a Bíblia, porque a própria palavra diz que Deus ele é a palavra. Então, assim, não tem como a gente tentar viver uma vida com Deus sem ler a Bíblia. E nesse ponto é até um pouco triste, porque quantos cristãos a gente não conhece e que não tem a prática de ler a Bíblia? Simplesmente talvez porque achem que é algo difícil de se entender, ou leem e não entendem nada realmente, ou porque não gostam de ler, enfim, mas muitos e muitos cristãos não leem a Bíblia, ou até mesmo por falta de tempo, de colocar ali como uma prioridade no seu dia, mas a grande verdade é que não tem como nós conhecermos mais do nosso Deus se nós não lermos a sua palavra, porque Deus é a palavra. Então, a gente precisa colocar isso como prática, como um hábito realmente nas nossas vidas. E de repente você pode falar, Bruno, mas eu tento ler e eu não entendo nada. Tá tudo bem. Então, antes de você começar a ler, ora, faz o seu primeiro hábito, sabe? Fala assim, Espírito Santo, me ajuda a entender essa palavra, sabe? Me traz espírito de revelação para que eu possa ler e para que eu possa realmente entender o que tá aqui. E de verdade, gente, não é sempre que a gente vai ler e vai ter uma super revelação, ou vai ler e vai super entender o que tá escrito. Tem vezes que eu leio e que eu, tipo assim, não entendi muito bem o que tá lá, mas tá tudo bem, eu fiz minha parte, eu li, eu orei pra Deus. E às vezes naquele dia específico não teve nada demais. Mas tem dias que de repente eu tô lendo e aquilo salta nos meus olhos e é uma resposta de oração, muitas vezes. Ou é algo diferente que eu estou conhecendo de Deus, de como é o caráter de Deus. Então, assim,
precisamos ler a Bíblia. Precisamos colocar isso como um hábito nas nossas vidas, porque com certeza isso vai mudar e muito a nossa perspectiva de quem Deus é, e isso vai trazer respostas de Deus para nossas vidas, e isso vai fazer com que a gente coloque outros hábitos em prática, porque tudo que nós precisamos saber está na palavra de Deus. O terceiro hábito, eu diria aí uma característica de pessoas que realmente se relacionam com Jesus, é ter olhos fixos na eternidade. Então, é muito comum que a gente se foque nas nossas vidas, na nossa própria vida, no nosso próprio dia a dia, na nossa própria rotina, e a gente foca tanto nas coisas que estão acontecendo no presente momento que muitas vezes nós esquecemos que nós somos seres eternos e de que nós temos uma eternidade com Deus e de que essa eternidade, na verdade, ela já começou. Então, nós já estamos aqui buscando esse relacionamento com Jesus, porque a Bíblia diz que a eternidade vai ser conhecer Jesus, vai ser conhecer a Cristo. Então nós já estamos vivendo essa eternidade enquanto nós estamos aqui na Terra, e eu tenho certeza que Deus quer sim que nós sejamos bem-sucedidos enquanto nós estejamos aqui, mas existe uma eternidade garantida para nós, e às vezes problemas ou situações que acontecem roubam, sabe, essa perspectiva da gente, ou tenta, pelo menos, roubar essa perspectiva. E a gente foca muito pro que tá acontecendo agora, sendo que a gente deveria realmente ter os olhos fixos na eternidade, naquilo que, sabe, nada vai conseguir roubar de nós. Então, quanto mais nós nos relacionamos com Jesus, mais a gente tem essa perspectiva de que não é sobre o agora, mas é sobre aquilo que é eterno. O quarto hábito, ou característica, eu diria que são pessoas que não são vitimistas. E o que é isso? Normalmente não, mas assim, a gente vê, às vezes, na igreja, um contexto de pessoas que se vitimizam. Então, elas começam a falar que, porque aquele irmão fez aquilo pra mim, porque naquela outra igreja era assim, assim, assado, porque não sei o quê. E essas pessoas, às vezes, colocam a culpa sempre no outro. Assim como foi lá no Jardim do Éden, quando Eva fala que foi a serpente, e aí Adão fala que foi Eva, aquela coisa toda. Mas eu percebo que pessoas que realmente se relacionam com Jesus, elas não se vitimizam e elas trazem realmente uma responsabilidade para a vida delas. Então, isso aconteceu realmente porque eu falhei. Isso aconteceu realmente porque eu não me posicionei. Isso aconteceu porque eu não fiz aquilo que precisava ser feito. Enfim, mesmo que não necessariamente seja culpa dela, e aqui eu não estou dizendo que a gente precisa assumir culpa de outras pessoas, mas o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a gente tenta apontar o dedo para o próximo, dizendo que aquilo que está acontecendo nas nossas vidas agora é culpa do outro, sendo que muitas vezes é a nossa própria culpa, sabe? Até pegando um gancho de algo que, por exemplo, nem é relacionado especificamente, sim, espiritualmente, mas tem tudo a ver com a nossa vida espiritual, que é a alimentação. Muitas vezes a gente tem uma vida totalmente desregrada de alimentação, de exercícios, e chega lá na frente, a gente tem um monte de doenças, e a gente fala que é o inimigo se levantando contra nós, quando na verdade foram as nossas próprias ações que resultaram naquilo. Então, a gente precisa realmente olhar para as coisas que acontecem na nossa vida e perceber qual é o nosso papel naquilo, tanto pro bom quanto pro mal, sabe? E realmente tomar isso como responsabilidade nossa e não ficar se lamentando ou se vitimizando por situações que venham acontecer nas nossas vidas. Quinta coisa é que essas pessoas que se relacionam com Jesus, elas buscam estar sempre no centro da vontade de Deus. Então a Bíblia diz que existe a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E essa perfeita vontade de Deus eu vejo como um terceiro nível, sabe? Um nível onde realmente nós estamos ali no centro da vontade dele, exatamente onde ele quer que nós estejamos. E a gente pode viver uma vida, sim, com Jesus, uma vida que vai nos garantir a eternidade, uma vida que vai nos garantir a salvação, até porque a salvação não é por aquilo que nós fazemos, mas uma vida que a gente está vivendo ali uma vontade boa de Deus para as nossas vidas, ou uma vontade agradável. Não necessariamente vai ser a perfeita vontade de Deus. Então, o que eu percebo nessas pessoas que se relacionam com Jesus é que elas estão sempre buscando viver a perfeita vontade de Deus para a vida delas, o centro da vontade de Deus, exatamente aquele lugar que Ele quer que cada um de nós estejamos. Isso não é uma tarefa fácil, é uma tarefa assim de busca diária realmente, no nosso relacionamento com Jesus, para a gente encontrar onde é esse lugarzinho realmente na presença dele.
pessoas que se relacionam com Jesus tomam café. Brincadeira, gente. Só para descontrair um pouco o vídeo. Então, continuando nos nossos hábitos de pessoas que se relacionam com Jesus, um deles eu diria que são pessoas generosas. Isso é uma grande característica realmente de alguém que se relaciona com Jesus, porque não tem como a gente não ser generoso. A Bíblia diz que Deus ele deu o seu único filho para morrer por nós. Isso foi uma ação de generosidade. Ele deu o único filho que ele tinha. Então, tudo na nossa vida gira em torno disso, porque é uma das características de Deus. Então, quando a gente olha para alguém que realmente tem uma vida com Jesus, a gente vê pessoas generosas. Generosas realmente em se doar para o próximo, generosas realmente em contribuir, porque elas sabem que tudo isso, toda a generosidade delas gera ação de graças a Deus. Então, muitas vezes a gente acha que dinheiro não está relacionado com Deus, sabe? A gente, enfim, às vezes pode ficar numa cisma com isso por conta de coisas que a gente ouve no mundo, né? De pessoas que roubam e tal dentro da igreja. Mas a questão é, pessoas que realmente têm um relacionamento com Jesus, elas vão ser generosas em todo o tempo. Seja na igreja, seja fora, seja com um contexto que ela vive. A generosidade, ela flui de quem essa pessoa é. Porque é uma característica de Deus e automaticamente se torna uma das nossas características também. E outra característica de Deus é o amor ao próximo, o amor pelas pessoas. E isso também é uma das características de pessoas que se relacionam com Jesus. Elas têm a plena consciência, a plena convicção de que Deus ama elas, mas também ama o próximo. E à medida que elas entendem isso, elas começam a olhar para o próximo como Deus olha aquela pessoa, como Deus está enxergando aquela pessoa. Por isso que muitas vezes a gente olha para pessoas que têm um amor tão assim latente por Jesus e automaticamente ela expressa isso na vida dela para o próximo. Quando ela enxerga o próximo dela, ela não está enxergando o defeito que aquela pessoa tem, ou ela não está enxergando o pecado que aquela pessoa tem, porque ela está vendo além, ela está enxergando como Deus enxerga aquela pessoa. E ela ama aquela pessoa e ela sabe que realmente faz parte da nossa vida com Deus se relacionar com Deus e com o próximo. Então, pessoas que têm esse relacionamento com Jesus, automaticamente elas vão ter realmente ali um amor pelo próximo. Outra característica é que essas pessoas, elas sabem quem elas são. Elas têm a identidade delas firmada em Jesus. E aqui, meus amigos, eu digo que assim, ter a nossa identidade firmada em Jesus, muitas vezes vai ser um processo. E eu ouso dizer que é um processo para a nossa vida toda. Porque a gente é formado por, enfim, diversos locais, muitas coisas têm interferência no nosso crescimento. E muitas vezes a gente tem dificuldade de entender quem nós realmente somos diante de Deus. Então, quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais nós entendemos quem nós somos em Deus e mais nós nos enxergamos como Deus nos enxerga. Então, eu diria que a busca pela identidade é algo constante na vida do cristão. Assim como nós estamos sendo construídos e formados à imagem e semelhança do nosso Cristo até que Ele venha, eu também creio que a identidade é algo que vai sendo formada no nosso caráter, mas normalmente pessoas que já estão ali numa caminhada com Jesus, elas têm a sua identidade cada vez mais fixa em Jesus. Outro hábito ou característica que essas pessoas têm é que elas não se esquecem da graça de Deus. Então a gente precisa entender e ter realmente na nossa mente de que sem a graça de Deus nós não seríamos nada. Foi a graça que nos alcançou. E nós hoje temos a salvação por meio da fé, mas foi por graça de Deus sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós começamos a fazer inúmeras coisas nas nossas vidas e as coisas vão dando certo, e as coisas vão fluindo, e a gente acredita que é pela força do nosso braço, que é por aquilo que nós estamos fazendo, mas a grande verdade é que as pessoas que estão ali num relacionamento constante com Jesus, elas sabem que tudo que acontece na vida delas é pela graça de Deus, e elas não se esquecem disso, e constantemente elas se lembram de que a graça de Deus, ela é suficiente para nós, ela nos basta, e que se não fosse pela graça dele, nós não estaríamos aqui hoje. E o último hábito que eu trago aqui para vocês é que pessoas que se relacionam com Jesus, elas permanecem. Permanecer não é uma tarefa fácil. A Bíblia diz que, eu não vou lembrar direito agora, mas eu deixo aqui o versículo para vocês, mas que a esperança, ela produz fé, e a fé, perseverança.
quantas coisas nós passamos nas nossas vidas e muitas vezes a gente tem a tendência de desistir. Mas pessoas que estão se relacionando com Jesus, elas permanecem. Se aquilo é plano de Deus para a vida delas, por mais difícil que esteja, elas permanecem. Então, quando a gente olha para alguém que está se relacionando com Jesus, essa é uma característica, um hábito muito latente. Essas pessoas permanecem, independente da situação. Elas estão ali até o fim, ou até que Jesus diga que é para mudar de direção, enfim. Mas elas permanecem. Então, gente, esses foram os 10 hábitos, 10 características de pessoas que se relacionam com Jesus. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, sabe, a se inspirar, a olhar para si, ver aquilo que a gente pode melhorar, porque eu olho para essa lista e eu vejo muitas coisas que eu posso melhorar, e tudo isso a gente faz no nosso relacionamento com Jesus. Nós, por nós mesmos, a gente não consegue realmente progredir, sabe? Porque a gente precisa do Espírito Santo. Muitas coisas às vezes parecem difíceis, mas quando a gente pede para Jesus nos ajudar, e a gente tá ali naquele relacionamento diário, ele vai nos ajudando e a gente vai crescendo em maturidade com ele. Então, se esse vídeo te edificou de alguma forma, deixa aqui nos comentários para eu saber, compartilha também com alguém que você conhece e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!